Ok, maravilha. O Calil também se apresentou aqui. Andréia, bem-vinda. Rafael, Matias. Simone. Já? Estava perguntando mesmo. Boa noite a todos. Meu nome é Simone Barroso, eu sou do município de Urucurituba, no Amazonas. Aí eu moro em Manaus, só que agora no momento eu estou em Itacoatiara. Fico nessa roda. Eu sou tecnóloga em logística e faço parte de uma administração como conselheira fiscal. E eu vejo que nessa área de condomínio, assim, ela é bastante abrangente por diversos tipos de assuntos. Então, eu entrei no Aprimora pelo professor, esqueci agora o nome, não lembro, mas ele é um ótimo professor. Aí, o que acontece? Aí eu fiquei nos grupos, né, do Aprimora. Aprimora só tem professor bom, não tem erro. Fiz com o professor Cristiano de Souza também. Ah, sim. Eu continuo no grupo, né? Só que eu não escrevi em outro curso. Eu estou esperando o resultado dessas eleições, porque eu não vou assinar um contrato para saber como é que vai ser a situação. Então, estou receiosa no momento. Não, pode assinar sim, a gente dá um jeito, fazemos qualquer negócio. Assina sim, o negócio é estudar, a gente sempre dá um jeitinho, não se preocupe com isso, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que o Francisco Egito deve estar preso num outro compromisso que ele tinha um pouco antes, a gente pode começar, né? Então, já estamos com a transmissão ao vivo acontecendo, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma aula pública, aberta a todos que queiram assistir, sem necessidade de nenhum tipo de pagamento, do nosso curso de formação de síndicos e gestores condominiais, que começará oficialmente apenas para participantes inscritos na segunda-feira, dia 10 de outubro. Então, hoje, alguns dos professores estão aqui representando todo o nosso corpo docente e vão falar um pouquinho das suas respectivas disciplinas. Vamos começar com o professor Gustavo Biel, que vai falar sobre gestão da manutenção predial. Antes de você começar, Gustavo, eu acho que a Michele gostaria de se apresentar, né? Que eu tinha chamado antes. Fala, Michele. Não, deve ter levantado a mão sem querer. Então, vamos lá, Gustavo. Você tem aí 15 minutos, de 15 a 20 minutos, mais ou menos. Eu vou sinalizar para você quando estiver chegando o fim do seu tempo, tá bom? Fica à vontade. Seu microfone está aberto. 15 minutos dá para falar tudo? Ou só não começar? Dá, com certeza não. De 15 a 20, você consegue fazer um panorama, né? Boa noite. Me chamo Gustavo Biel, as pessoas me conhecem mais como Biel. Eu sou engenheiro, sou síndico também, mas não profissional. Aí vamos fazer um parêntese. Todo síndico é profissional, porque se ele não for profissional, ele não consegue ser síndico. Então, eu sou um síndico orgânico, profissional, né, mas orgânico. Eu sou síndico do condomínio onde eu moro. E eu venho de uma expertise no mercado de engenharia, quase 25 anos no mercado, na área de manutenção, na área de consultoria. E em 2020 eu falei assim, vou trabalhar por conta própria e vou investir aonde eu conheço. É o público, né? Então, e qual é o público mais carente hoje no mercado? É o síndico. O síndico não tem o devido suporte. Falta a expertise ao síndico, não porque ele não se interessa, né? Mas porque ele não é obrigado a ter todo o conhecimento. Ninguém consegue ter todo o conhecimento. Imagina um síndico saber muito de direito, muito de engenharia, muito de contabilidade, muito de administração. Tem uns caras igual o Francisco Egito que sabe disso tudo aí, mas ele não é síndico, entendeu? Ainda não chegou a engenharia, ele não acabou a engenharia ainda, então ele não pode dizer que sabe de tudo. Mas eu senti que tinha uma carência no mercado e eu fui buscar esse mercado,
eu entender esse mercado e montei um nicho de negócio para esse mercado. A minha ideia não é ser síndico profissional, eu sou um consultor de engenharia que estou aqui para passar o meu conhecimento para vocês, os síndicos, e poder vocês aprenderem um pouco mais e terem o suporte. Hoje, o síndico ele tem que entender que ele é um prefeito de uma pequena cidade. Então, ele tem uma verba para administrar, ele tem despesas para serem pagas, tem que fazer com que aquela microcidade tenha frutos sociais, se mantenha e ela possa se manter ao longo do tempo. Então, o síndico ele tem que estar preparado, tem que ter um bom suporte de um advogado, um bom suporte de um escritório de contabilidade, uma boa administradora fazendo backup e um bom engenheiro para orientar esse síndico. Por que eu falo que o síndico tem que ter um bom engenheiro? Hoje, as leis que estão ali imputadas dentro do mercado condominial, elas cada vez estão ficando mais uniformes, mais fechadas e cobrando mais do síndico. Então, o síndico precisa ter um conhecimento do que é uma NBR, né, a 16280, que orienta e cobra do síndico que ele faça a gestão das alterações na edificação. É ela que vai cobrar do síndico se, por acaso, acontecer um problema dentro de um apartamento e aquele síndico não cobrou daquele morador a documentação, a RT, acompanhamento da obra. Existe a auto-vistoria do gás, que é 6890, que é uma lei estadual. Ela está aí, a partir de março do ano que vem, ela vai cobrar, e quem não tiver essa lei vai acabar ficando sem o acesso ao gás canalizado. Tem as normas de garantia e vida útil dos imóveis, tem a norma de gás. Então, existem várias normas que o síndico precisa saber, mas ele também não tem que estar ali sabendo a vírgula. Ele tem que saber aonde ele vai buscar a informação. Tá? Então, aqui dentro do curso da Aprimora, a gente vai buscar e levar para vocês como que vocês vão trabalhar no mercado, aonde que vocês vão buscar informação e como essa informação tem que ser aplicada no seu dia a dia. Tá? Existem várias normas, várias leis municipais, estaduais e federais que imputam no síndico uma obrigatoriedade na área de engenharia, como também tem na área de direito, na área contábil, na área de engenharia de segurança do trabalho, né? O síndico tem que ter o PGR em dia. Então, são vários detalhes que o síndico precisa saber. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas também não pode deixar da bobeira, porque senão você depois tem que prestar conta de tudo que você está fazendo. Né? E o time de professores que a Cecília escolheu é nota 1000, nem nota 10. Né? A gente tem aqui gente de peso dando esse curso. É um curso que vai fazer história. Obrigada, Gustavo. Perfeito. Nada. É um curso bem diferenciado mesmo, porque nós temos todo um corpo docente com profissionais especializados em cada uma das searas da gestão condominial. Então, não é um curso com um professor que foi um bom síndico, aprendeu empiricamente e vai dar esse curso. Não, é um curso em que nós temos pessoas especialistas das áreas, né, das sub-áreas da gestão condominial, para ensinar vocês da forma mais competente possível. Turma com um tamanho reduzido também, para que todos os alunos possam receber a devida atenção. Vamos trabalhar com uma plataforma de ensino à distância,
com diversas atividades, avaliações para acompanhamento do desempenho de todos os alunos. Então, eu acho que é um curso que realmente é um investimento financeiro muito baixo para um ganho muito grande. O Francisco Egito já chegou. Cecília, eu só esqueci de me apresentar. Eu fiquei empolgado aqui e comecei a falar. Você já dispensa apresentações, né? Eu sou engenheiro civil, tenho pós-graduação na área de petróleo, na área de engenharia e segurança do trabalho, na área de avaliações, sou perito também do TRT e do TJ, aqui do Rio de Janeiro. Sou síndico do meu condomínio e dono da Biel Engenharia, mais algumas coisas que a gente vai apresentando no meio do caminho aí. Você está ficando igual a Francisco Egito, né? Não chego perto dele, não. Primeiro tem que ter essa barba. Eu não consigo fazer barba crescer, entendeu? Então, não chego. Boa noite, Francisco. Obrigado, Gabriel. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso curso, né? Sou Francisco Egito, atuo na área condominial, na área imobiliária. Nesse momento aqui, eu estou no CBE-PEJUR, na turma presencial Direito Imobiliário, e graças à tecnologia estou conseguindo me dividir e estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Esse curso foi montado por nós com muito carinho. Eu demorei quase 3 anos para lançar um curso de formação de síndicos. Nós só trabalhávamos pelo Aprimora com cursos livres. Então, nós fomos montando turmas, vendo o que interessava mais ao mercado, vendo aquilo que agregava mais valor, palestrando em algumas cidades do Brasil, escutando alguns colegas, outros profissionais da área. Nós marcamos uma escuta ativa, né, no Aprimora. Nós recebemos quase 20 síndicos presencialmente aqui na nossa região. Escutamos os síndicos, o que eles gostariam de ter em termos de disciplina, de formação. Nós anotamos. Não foi possível colocar todas as disciplinas num curso, porque ficaria muito extenso, ficaria muito caro, né? Ficaria muito mais teórico. Então, nós separamos, construímos uma base curricular com uma boa teoria para fundamentar bem, para trazer o conceito de condomínio, o conceito de administração, né? Processos gerenciais, para trazer a estrutura básica de uma gestão de condomínios. E nós colocamos algumas disciplinas também eminentemente instrumentais, né, práticas. Todos os professores foram escolhidos por serem professores que atuam na área condominial, nas suas cidades, né? Temos professores aqui do Rio Grande do Sul, professores de São Paulo, professores que atuam no Rio de Janeiro também com muita força, né? Que têm muito conhecimento para trazer, têm outras experiências para trazer também. São pessoas que atuam muito fortemente na área condominial, estão ali na linha de frente do combate, estão vendo as dificuldades que a gestão atravessa, as dificuldades que outras profissões lidam também no dia a dia, né? Então, o corpo docente tem uma experiência rica e uma formação multidisciplinar. A gestão, na verdade, a gestão é uma decorrência da administração. A administração é uma ciência que foi desenvolvida ao longo de 20 séculos. No início era apenas 20 séculos, não, 4.000 antes de Cristo, né? A formação lá da Suméria, né? Da Babilônia, enfim, onde surgiu o Estado, surgiu a administração com viés público. E essa administração ela vem sendo desenvolvida por várias sociedades, povos, até que na época da pós-revolução industrial houve o agigantamento das empresas, então a administração surgiu como ciência para controlar a produção, para planejar a produção, para reduzir o desperdício nas organizações industriais, enfim, ela surge nesse mundo industrial. E a administração ela é aplicável a toda e qualquer organização humana. Onde houver uma organização humana, onde houverem recursos disponíveis, né, finalidades e objetivos a serem alcançados, sob a ação de uma gestão, nós temos a administração. Só que no mercado de condomínios, não há uma ciência de administração especificamente desenvolvida. O que nós temos é algo empírico, né? Algo desenvolvido com erro, tentativa e acerto, desenvolvido com muita prática, desenvolvido com muita luta, né? E a gente vem tentando hoje pegar essa experiência de cada gestor de condomínios, né, do Brasil afora, e começar a construir e constituir uma ciência de gestão de condomínios. O gestor, então, ele é um profissional multidisciplinar,
como é o administrador, né? O administrador é aquele que tem a graduação em administração e tem um registro no seu conselho profissional. O gestor é alguém que trabalha dentro de uma organização, toma decisões dentro de uma organização, né? Lida com recursos e tem uma influência decisiva para aquela organização atingir os resultados. O gestor ele é também chamado de gerente ou de manager, né? Essa figura é tão importante para alcançar os resultados de uma organização. A gestão direta de um condomínio ela está entregue em mãos de um síndico, ele recebe um mandato otorgado por uma assembleia de condôminos. Esse mandato é um contrato do direito. Orlando Gomes, um grande jurista, né, civilista, dizia que quando você quer dar poderes para alguém alcançar resultados e gerenciar negócios, você dá um mandato, né, para essa pessoa. Então, o síndico ele é um mandatário, ele é um gestor, ele pratica atos de gestão dentro do condomínio dele, ainda que ele tenha ou não tenha formação em administração, e a maior parte deles não tem formação em administração, né, nem a experiência prática em gestão, ainda assim, o síndico pratica de maneira rudimentar, de maneira intuitiva, de maneira empírica, ele pratica as funções gerenciais, elas são 4, podemos estender um pouquinho mais para 5 ou 6. Ele pratica o planejamento, ele pratica a organização, ele pratica a direção, ele pratica o controle, ele pratica também a comunicação e a liderança, que são funções gerenciais importantes, né, para um gestor. Então, o síndico é o gestor direto do condomínio. Esse síndico hoje, que exerce, quer de forma amadora, por amor, a gestão do seu condomínio, né, ou ainda de 1 ou 2, onde ele tem sala comercial, ou o vizinho que indicou, mas ele não vive profissionalmente disso, não é seu meio principal de ganhar vida, ele faz por amor, né? Esse síndico ele precisa de conhecimento para atuar e alcançar o objetivo daquela organização ali. Ele precisa de formação, né? E o síndico que vive profissionalmente, que começa a se estruturar de modo empresarial, ele pegou um condomínio, pegou 2, pegou 3, aí indicaram, aí ele virou empresa, ele já tem 5, 10, 15, 20, 30 condomínios. Esse síndico, que está na gestão direta também no condomínio, ele precisa de auxiliares de gestão, ele precisa de prepostos, né? E esse cara chega a 5 condomínios, chega a 8 condomínios, ou ele tem um AVC, ou ele recusa condomínio, né? Ou ele presta um serviço ruim. Então, esse cara aí, ele precisa entender que a função dele é gerencial, que ele é um gestor e que a ciência da administração pode trazer para ele ferramentas muito importantes para que ele consiga organizar, e organizar vem de organon, organismo, né? O organismo tem a ver com cargo, tarefa e função e com o duplo organismo social que existe dentro de toda a organização. O condomínio é uma organização humana, né? É o microsistema sociopolítico, e ali você tem órgãos de gestão, né? Síndico, subsíndico, conselho fiscal, assembleia, comissões, né? Você tem cargo, tarefa e função dentro daquele condomínio, ainda que mal compreendido ou mal visualizada, né? Esse organon, esse organismo, né, vivo, que é o condomínio, ele possui à sua disposição recursos humanos, recursos financeiros, recursos temporais, recursos espaciais, recursos tecnológicos, e todos esses recursos eles estão entregues a um gestor que deve utilizá-los de modo eficiente, que deve utilizá-los de modo eficaz, com o mínimo de desperdício, com o máximo de alcance dos objetivos. E isso é administração, quer você tenha formação ou não é administração. Então, a gestão direta, que está a cargo do síndico profissional ou orgânico, essa gestão ela vem como decorrência da administração, o administrador um profissional de formação multidisciplinar, falarei disso na hora de encerrar minha fala, tá? Me lembrem. Esse gestor ele conta com auxiliares de gestão. Condomínios maiores têm a figura do gerente de condomínio, né? Você tem uma figura dentro de um condomínio que atende o morador, que faz reserva diária, que faz o meio de campo com a administradora auxiliar de condomínio, que é externa, né? Que resolve alguns problemas com funcionários. O condomínio é muito grande, ele tem essa figura local. Quem forma esse cara? De onde ele vem? Né? Por que não desse curso que forma gestores e dá uma visão maior do que é um condomínio? Mas você tem o síndico, então, como gestor direto, o gestor auxiliar do síndico. Quem é o preposto que vai fazer a ronda nos condomínios, que vai auxiliar aquele síndico profissional que é eleito, que vai passar pelo condomínio, vai fazer
o checklist das rotinas de manutenção predial, vai verificar o trabalho dos funcionários, vai olhar o orçamento real e o orçamento orçado, né, previsto real. Ou seja, quem que vai fazer o trabalho de apoio à gestão tão imprescindível, dando suporte ao síndico, né? Esse profissional não existe no mercado. Você cata aí um ou outro aí, gerente de restaurante, ex-zelador de condomínio, bota advogado, enfim, você pega um profissional que tem alguma coisa a ver muito de longe e bota ele para trabalhar. Ele aprende no erro, tentativa e acerto. Mas hoje nós temos e começamos a ter uma formação estruturada, né? Lembra da educação? Educação tem dois vieses, né? Primeiro viés ela é sempre uma prática social, né? Toda a sociedade tem cultura e tem educação. Mas a educação, ela tem dois vieses. Primeiro viés, a educação ela é formal ou ela é informal. A educação informal você aprende fora de uma organização de ensino, de maneira não planejada, de maneira não estruturada, sem um educador que mede, ensina e avalia. Já a educação formal, você aprende dentro de uma instituição de ensino, com um educador que mede, ensina e avalia, ela é intencionalmente construída. Então, você tem dois tipos de educação, a formal e informal, né? Entre aspas, a teoria e a prática, e elas estão indissociavelmente ligadas. Tá? Já caminhando para a finalização, a gestão também ela é praticada dentro das administradoras auxiliares de condomínio. Você tem gestores dentro das administradoras de condomínio, né? Você tem auxiliar de gerente ali dentro dessa administradora de condomínio. Esse profissional também é formado na prática. Por que não começar a formar esse profissional de maneira acadêmica, né? De modo formal? São coisas que não são mutuamente excludentes, elas se complementam. Nesse sentido, então, realmente finalizando aqui o que me cabia falar, a gestão é decorrência da administração, o administrador é um profissional de formação multidisciplinar. Na minha faculdade de administração, eu estudei Direito e Legislação, tinha um núcleo de disciplinas. Teoria das organizações, processos gerenciais, tinha outro núcleo de disciplinas nessa área de administração. Contabilidade, né, geral, custos, gerencial, enfim, tinha outro núcleo de disciplinas na área de contabilidade e orçamento, né? E economia, finanças, tinha outro núcleo de disciplinas nessa área. Então, o administrador ele tem formação multidisciplinar, levando para o lado do condomínio. O síndico ele tem uma formação multidisciplinar, ele precisa saber de direito e legislação, de engenharia, manutenção predial, de liderança, psicologia, ele precisa saber também de orçamento, contabilidade e finanças, mas ele tem que ser formado em todas essas áreas? Não! Ele precisa ter a noção geral e, no momento que ele tiver que tomar decisão, ele conta com a assessoria de um engenheiro, ele conta com a assessoria de um auditor para auxiliar o conselho fiscal dele, uma auditoria preventiva, uma dúvida em documentação, ele conta com a assessoria de um administrador auxiliar de condomínios, ele conta com a assessoria de um advogado, porque ele é um profissional multidisciplinar e ele tem a noção da organização que está na mão dele. De maneira breve, era o que me continha a falar, né? Eu vou falar sobre condomínio, direitos e deveres, né? Uma introdução ao condomínio, e falarei também um pouquinho sobre processo gerencial, né? E teoria das organizações aplicada aí ao mundo condominial. Ok? Cecília? Perfeito, Francisco. Você mesmo acho que poderia apresentar a Ariane Padilha agora, que vai falar sobre gestão de pessoas e liderança. Olha, Ariane Padilha, professora muito querida, está fazendo um trabalho brilhante no Rio Grande do Sul. Ela tem uma experiência grande em gestão, ela tem formação em psicologia, e ela tem um trabalho que eu acho que é único no Brasil, né? E a gente trouxe aqui para vocês. Ela fala sobre liderança, motivação, comunicação, ela tem toda essa pegada mais humanística, e ela coordena uma pós-graduação na FAMAC, salvo engano, tá? Ela tem toda uma lida dentro desse mundo condominial, faz curadoria de evento, constrói, né? Sempre com muita qualidade, com muita dedicação e de maneira muito breve. Uma grande professora, né? Porque o retorno que nós temos dos alunos no CBPJU sobre os cursos da Ariane é fantástico. Excelente, excelente. E além de ser uma querida amiga, e também nasceu no melhor signo do zodíaco, né? Que é o signo de Virgem. Ariane, seu microfone está aberto. Olá! Só teve esse atrasinho de 5 minutos, porque é difícil fazer o Egito parar de falar. Ele se conteve. Que prazer aqui, que prazer esse momento de um curso de formação
para síndicos e gestores, uma carga horária desse nível, com professores desse nível. Eu estou extremamente lisonjeada, me sinto honrada de estar dividindo essa grade com esses mestres, né, do centro do país. Eu estou aqui em Porto Alegre, vou me apresentar para vocês, mas registrar, assim, para mim, que levanto tanto a bandeira dessa fase de profissionalização, de qualificação, de conhecimento embasado para que o síndico seja capaz de tomar as suas próprias decisões, né? Que ele saiba por que ele está decidindo, escolhendo o caminho. Não é, eu digo que o mercado não cresce em cima de dicas que eu também. O mercado vai crescer quando nós tivermos nosso conhecimento construído e quem está aqui, com certeza, ao final do curso, vai ser capaz de tomar as melhores decisões e levar os melhores resultados para o condomínio, né? Vou me apresentar brevemente, falar um pouco da minha disciplina. Eu sou Ariane Padilha, falo aqui de Porto Alegre, como o professor Egito já falou. Eu sou psicóloga de formação, tenho cursos de pós-graduação na área de gestão de recursos humanos e marketing, dinâmica dos grupos, que tem muito a ver também com a questão condominial, né? Me atrai também entender o funcionamento dos grupos. Uma formação pedagógica para ensino tecnólogo profissionalizante, especialista em desenvolvimento da resiliência, que é uma habilidade comportamental, e síndica profissional também, né? A partir de 2017, eu profissionalizo, eu era síndica moradora desde 2012, e em 2017 eu resolvo profissionalizar. Eu atuava na área de gestão e consultoria, viajava bastante também no Brasil, e em 2017 eu faço um curso de formação, aqueles de 20 horas, e saí com um diploma de síndica profissional e de cabelo em pé, que com aquela carga horária, eu poderia, né, com aquele nível de conhecimento, poderia dizer que eu era uma profissional na área. Então, como eu já vinha da área da indústria, e é muito engraçado, porque quando eu resolvi fazer essa transição de carreira, na minha concepção, trabalhar dentro de uma sala de aula, trabalhar com grupos, com desenvolvimento de competências, desenvolvimento de liderança, tinha ficado lá para trás. Só que quando eu entro nesse mercado, eu percebo essa necessidade de capacitação e começo a trabalhar, a buscar, né, isso, entendendo que não adiantava. Hoje eu sou mentora também de síndicos, e eu falo para os meus mentorados, não adiantava eu ter o currículo que eu tinha, não adiantava eu ter o conhecimento que eu tinha. Quem tem um olho em terra de cego é rei. Não, eu não era nada, porque não adiantava eu entender, eu conhecer, ou se o mercado não dava valor, se qualquer um poderia fazer o que eu tinha extrema qualificação para fazer. Então, nesse desejo de compartilhar, de querer fazer esse mercado evoluir, crescer, ser reconhecido e valorizado financeiramente e valorizado por quem recebe também o nosso trabalho, quem recebe o resultado do nosso trabalho, foi que eu acabei me envolvendo. Hoje, eu tenho esse curso de pós-graduação, a gente estruturou em cima de competências, foi o segundo do Brasil, em cima de competências mapeadas para a atuação do síndico, né? Eu vivo a sindicatura na pele também, porque acho importante eu estar ali, gosto, estou apaixonada, né? Hoje também ministro aulas em outros cursos de pós-graduação, em outros cursos de formação, e isso só me deixa, assim, ó, sabe quando esse era o caminho certo, que bom que está dando certo, e que bom que eu encontrei o professor Francisco Egito, assim, ó, lá no meio da pandemia, quando eu achava que não tinha mais saída para esse mercado. Aí vem, né, o mestre estudioso, super acadêmico, querendo, não, é isso que a gente precisa fazer, né? Hoje eu estimulo um monte que os alunos do pós façam produção de conhecimento também, que é assim que nós vamos crescer.
Então, sou bem envolvida com essa área de desenvolvimento e a capacitação dos síndicos, né, buscando um mercado mais profissionalizado. E a minha disciplina, esse curso, vai ser a de gestão de pessoas e liderança. E falar um pouquinho, né, de gestão de pessoas e liderança é entender que o síndico, ele é um gestor de pessoas, no sentido de que ele gere equipe. E outra coisa que me frustrava bastante no mercado condominial era ver conceitos distorcidos, né? As pessoas sempre falavam, o síndico é um gestor de pessoas porque ele gere as pessoas do condomínio. Não, o síndico não gera os condôminos. Ali ele não gerencia, ali ele tem que liderar. E ele gerencia a sua equipe e também tem que liderar a sua equipe. Então, nessa disciplina, a gente vai entender, e o professor já falou, o professor Egito falou, a questão do que é a gestão. A gestão é ter ferramentas, né, para gerenciar. E a gestão de pessoas é isso. É a gente compreender esses conceitos, essas ferramentas, para quê? Para escolher a melhor pessoa para aquele cargo, saber identificar quem que eu preciso para preencher aquele cargo, que perfil eu quero, como é que eu desenvolvo um colaborador, como é que eu faço ele crescer, como é que eu motivo, como é que eu faço ele se engajar e se comprometer com o trabalho, como é que eu avalio, como é que eu dou feedback, como é que eu me comunico com a minha equipe. Um tipo de relacionamento é com a minha equipe de trabalho. E o outro nível de relacionamento é com os condôminos, que eu também tenho que liderar, que eu também tenho que fazer com que eles se engajem nas regras, nas decisões, nas soluções para o condomínio. Então, isso é uma extrema habilidade a ser desenvolvida, que é a habilidade da liderança, né? Então, compreender essas diferenças, esses conceitos e desenvolver, entender os conceitos e buscar desenvolver sempre as habilidades, é óbvio que não vai ser numa disciplina, num curso, numa aula que vocês vão sair líderes formados, né? Isso é um desenvolvimento contínuo. E, antes de mais nada, a gente precisa liderar a nós mesmos, né? E o síndico tem uma grande responsabilidade, um grande papel aí, e ele precisa, primeiro, ser capaz dele se liderar e ser capaz de envolver toda essa comunidade condominial, engajar as pessoas, engajar a sua equipe. Para quê? Para poder trazer os resultados para a sua gestão. Porque a gestão, ela é racional e ela é lógica, mas ela é feita de pessoas. Então, eu digo que eu trabalho, que o nome até da minha empresa é Fator G, Gestão e Gente, porque eu sempre trabalho, quem já foi meu aluno sabe, que é cérebro e coração, né? Que é o nosso lado racional, com o conceito, com a metodologia, com a ferramenta, com a decisão, né? Lógica, racional, ali para fazer gestão, mas sem deixar de lado as nossas emoções, saber lidar com elas, ter inteligência emocional. Então, a gente não separa razão de emoção. Nós somos razão e somos emoção. E precisamos saber utilizar as duas, porque ser só racional, a gente não vai trazer um bom resultado. E ser só emocional, aquele passional, também não vai trazer. O segredo está em equilibrar a razão e a emoção, né? As ferramentas de gestão e as nossas habilidades de relacionamento com o ser humano. Então, isso é um pouquinho do que a gente vai ver nessa disciplina. Tem bastante coisa, assim, que nem vou fazer que nem os meus professores fazem no pós lá, sempre chorando pela carga horária, que a gente sempre acha que é pouca carga horária, que é mais carga horária, mas tenho certeza que vai dar para compreender muito assim, qual é o meu papel de gestor de pessoas e qual é o meu papel de liderança dentro dessa estrutura condominial. E tenho certeza que sairão com uma chavezinha virada aí do curso como um todo, né, e da disciplina. Acho que é isso, então, Cecília, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz assim, de ver mais esse curso nesse nível que a gente tem no mercado. Muito obrigada.
Obrigada a você, Ariane. É interessante, o Gustavo falou no início da fala dele sobre esse termo síndico profissional. É curioso, porque a gente não tem advogado profissional, médico profissional, professor profissional, né? São todos profissionais. Eu acho que vai chegar um ponto em que esse aditivo, esse termo aditivo profissional não será mais necessário, né? Que as pessoas vão ter que trilhar esse caminho da formação para poderem atuar realmente de forma profissional, né? O amadorismo está perdendo espaço, né? Mesmo os síndicos orgânicos precisam ter uma formação mínima. Perfeito, Ariane, obrigada. Você terminou cravada no horário, 19h45, foi o horário que a gente combinou. Então, eu vou dar agora a voz ao professor Francisco Nazaré, está com o microfone já aberto, que é contador e advogado, certo, professor Francisco? Boa noite a todos. Boa noite, muito bem-vindo, especializado em direito imobiliário. Professor Francisco Nazaré é diretor do Grupo Imobilar, titular do Viana e Nazaré Advogados, diretor da Cifra, administradora de condomínios. Bem-vindo, professor, fica à vontade, o microfone é todo seu. Obrigado, professora Cecília. Cumprimento aqui meus colegas aqui presentes. A tela eu não consigo ver, o mestre Sérgio Herrera, né, o meu amigo Gustavo Biel, daqui de Niterói também, grande parceiro. Eu, como a professora Cecília falou, sou advogado e contador e tenho orgulho de dizer que tem mais um adjetivo, né? Contador e advogado condominialista. Né? Antes a gente só falava contador e advogado, hoje eu me intitulo. Daqui a pouco, Biel, vai ter um engenheiro condominialista também, né? Porque vai ser aquele engenheiro... Já tem. Isso, responsável pela área condominial. Então, a gente que já começou já há muito tempo, né? Eu estou fazendo aqui 35 anos de contabilidade, né? E meu primeiro cliente foi um condomínio, né? Que está na minha carteira até hoje. Então, a gente tem orgulho de dizer, e naquela época, Herrera deve lembrar bem, eu comprei uma máquina de escrever, uma máquina de calcular e uma escrivaninha, né? E comprei um livro chamado Rotinas Trabalhistas. Herrera, esse comentário aí, hein? Herrera deve saber. O Herrera é 10 anos mais novo do que eu, mas ele lembra isso. Né? Então, a gente... Eu sou peça de museu, cara. A gente ainda lembra daquela época. E pela primeira vez no Aprimora, eu estou dando aula sobre contabilidade. Né? Eu sempre dei aula sobre direito, né? Da aula de assembleia, a gente tem um curso de assembleias que já ficou famoso no Aprimora. E eu costumo até brincar com o Egito e com a Cecília nos eventos que a palavra do síndico é aprimora, porque os síndicos têm que se aprimorar. Né? A gente, na última palestra da ABA, eles estavam falando que Rio de Janeiro não é para amadores, e a gente fala que condomínio não é para amadores. Condomínio não é mais para amadores. Hoje eu atendi uma síndica de 32 anos de sindicatura. Há 22 anos ela confiou o condomínio em um funcionário administrativo que não tinha a mínima qualificação. O resultado hoje, dívidas homéricas, os balancetes todos fraudados, e ela está com um grande pepino na mão e nos procurou para tentar resolver o problema. Vamos ter que auditar, vamos ter que buscar as soluções, porque realmente não dá mais. Ela nem sabe mexer no computador. Ela tem 83 anos de idade. E não escolheu um contador, não escolheu um técnico. Eu costumo dizer que a palavra de síndico profissional, como o Biel falou, e a professora Cecília até ressaltou, todos são síndicos. Eu digo que a palavra síndico profissional é fake, né? Porque ainda não está regulamentada e ninguém, como Cecília falou, não tem advogado profissional, contador profissional. O adjetivo da palavra síndico, ele já tem que ser profissional. Por que ele tem que ser profissional? Porque ele administra patrimônio de terceiros. Então, a responsabilidade dele é muito grande. Antigamente, a gente pensava que uma dona de casa, um aposentado, poderia ser síndico do prédio. Eu digo hoje que ainda pode ser, contanto que eles se aprimorem. Né? E vocês estão aqui hoje buscando isso, se aprimorar no curso certo, que é o Aprimora. Né? Buscando conhecimento, porque o conhecimento, além de ser uma cultura geral para vocês,
O conhecimento é para a proteção do patrimônio que vocês vão gerir e do próprio patrimônio pessoal. Porque, juridicamente, se vocês não souberem gerir um patrimônio, vocês vão dar prejuízo para o patrimônio de terceiros e vocês poderão responder com o próprio patrimônio pessoal, seja ele por omissão ou por ação, ou por negligência, ou por culpa, ou até por dolo. Então, vocês têm que ter cuidado na hora. E não adianta falar, mas foi a administradora, você é o gestor. Foi o advogado, foi o fulano que me orientou. Então, a gente, além de defender a profissionalização do síndico, hoje, a gente defende também no CRC e na ABA, que o Egito é o nosso líder, a gente defende também a presença de um conselho fiscal profissional. Então, nós estamos buscando aí uma abertura de mercado e a criação de uma nova função para o contabilista, que é auxiliar a gestão condominial profissionalmente até no conselho fiscal. Porque hoje nós temos o síndico dito profissional e temos o conselho ainda amador, que muitas das vezes aprova as contas sem olhar. Foi o caso dessa síndica de 32 anos. Um conselheiro agora que descobriu e está pegando no pé dele, mas ele, 7 meses, ele viu o problema e não apontou para ninguém. E esses 32 anos, todos os balancetes dela foram aprovados, inclusive com fraudes e com dívidas. Então, a minha matéria ela é bastante interessante, porque, primeiro, a previsão orçamentária. Se a previsão orçamentária não for bem feita, o gestor, que é o síndico, não vai conseguir gerir as finanças do condomínio. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre orçamento, que condomínio não é indústria, que para aumentar o seu faturamento, aumenta a produção. Condomínio não é comércio, que para aumentar o seu faturamento, aumenta as suas vendas. O condomínio vive do seu rateio. Então, se ele não for rateado da forma certa, ele nunca mais vai recuperar esse dinheiro. Se você fizer uma previsão de água de R$4.000 no começo da sua gestão e a água for aumentando, chegar a 8.000 no final de 12 meses, da onde vai sair essa diferença? Eu já respondo a vocês. Muitos sacam do fundo de reserva sem saber. Porque a única sobra é o fundo de reserva, que não é sobra. O nome já diz, é o fundo de reserva. Então, a previsão bem feita com técnica, é claro que eu não vou tirar o prazer e nem a surpresa de vocês como é que ela vai ser feita. Apenas estou dando um gostinho do que deve ser feito e do que vocês vão se aprimorar aprendendo a fazer uma previsão orçamentária. A previsão orçamentária é essa, linkada com balancete, para vocês terem um resultado entre orçado e realizado. Porque tem muitos síndicos que saem gastando dinheiro. Exemplo, analisam só no ponto jurídico sem analisar do ponto financeiro. Eu tive um advogado que era síndico e falou assim, doutor, o senhor está falando besteira, porque está escrito na convenção que eu posso gastar até 5 salários mínimos sem pedir autorização a ninguém. Eu falei, ok, juridicamente está perfeito. Você tem fábrica de fazer nota de R$200? Aí ele, o senhor está brincando comigo? Não. Porque o que adianta você gastar 5 salários mínimos se na tua previsão você não fez nem de meio salário mínimo para esse tipo de despesa? Da onde vai sair o dinheiro? Então, isso tudo vocês vão aprenderem com a prática. E eu digo mais, muitos síndicos nesses 35 anos que eu tenho de carreira como contador e 25 como advogado, eles ao menos olham o balancete. Eles botam para a administradora fazer. Muitas administradoras não têm o conhecimento técnico também, aqui vai minha crítica formal, né? Porque nem todos têm um contador dentro da administradora, feito eu tenho, feito o Egito tem, né? Que o Egito também é contador. Então, muitas delas, quem assina o balancete é um gerente e chama de balancete. Por quê? Porque até hoje a gente não tem um normativo contábil oficializado que tem que ter uma norma contábil para administração de condomínio. Isso também a gente está buscando. O Francisco Egito hoje faz parte do Conselho Federal de Contabilidade e a gente está numa batalha agora para normatizar os procedimentos contábeis. Então, até isso, eu digo o seguinte, que a administradora também é nome fake. O que nós temos hoje é uma contabilidade específica para condomínio com BPO financeiro. O que é BPO financeiro? É contas a pagar e contas a receber. Porque quando eu comecei, eu ainda sou um pouquinho antigo, eu tenho 58 anos de idade, era escritório de contabilidade. Aí depois foi diferenciando o escritório de contabilidade normal para o escritório de contabilidade de condomínio. Então se deu um nome comercial de administradora de condomínio.
Por quê? Porque ele ajuda também a orientar, auxiliar o gestor, que é o real administrador, que é o síndico, no seu dia a dia. Mas nada mais é do que uma contabilidade específica para condomínio. E que a gente sente falta, porque muita administradora, ao menos, tem um contador, como eu disse, que o contador tem que ser o responsável pela escrita, tem que ter o responsável pelo controle de patrimônio, tem que ser responsável pelos impostos retidos na fonte, que hoje o condomínio ele retém todos os impostos igual uma pessoa jurídica. O único imposto que ele não está obrigado a reter é o imposto de renda na fonte PJ, porque ele não é PJ, ele é um ente despersonalizado. Então, mediante isso, nós temos muita responsabilidade. Eu vejo que todas as matérias são de suma importância, né? Nós temos um dos maiores mestres de direito do Brasil, que é o Dr. Sérgio Herrera, presente no time, dentre outros que escolhidos a dedos pelo curso Aprimora, né? Então, vocês só têm a ganhar. E outra coisa, quando vocês terminarem o curso, e mesmo que vocês não queiram ser síndicos, vocês vão ser uma pessoa especial dentro do condomínio de vocês. Seja ela como condômino, seja ela como conselheiros, seja ela como síndicos. E a profissão que mais futuro dentro do Brasil hoje é uma profissão de síndico profissional. Porque empresas fecham e condomínios abrem. Você não vê um condomínio fechando. Você só vê condomínio abrindo. Então, o mercado para o contador condominial, o mercado para o advogado condominial, o mercado para o técnico, engenheiro de construção civil ou engenheiro de manutenção de um condomínio, ele nunca mais vai ficar sem emprego. Ele sempre vai ter um lugar para ele prestar o serviço. Agora, só precisa se qualificar. Eu estou usando até a palavra errada. Precisa se qualificar, não. Precisa se aprimorar. Essa é a palavra principal, né? E eu estou falando isso, aprimorar toda hora, porque a Cecília já prometeu depositar um dinheiro bom de marketing na minha conta, né? Porque contador e advogado condominial também não ganha muito, não, porque o síndico pensa que não precisa da gente, mas precisa sim, né? Ele precisa. O meu amigo Francisco Egito, ele defende uma coisa que é a multidisciplinar. O condomínio é multidisciplinar. Se a gente sentar hoje e elencar quantos fornecedores prestam serviço de condomínio, a gente vai chegar em 40 e ainda vai ter dúvida, né? Então, nós precisamos muito de aprimoramento. O síndico hoje ele sofre um grande risco se ele não estudar, se ele não ver leis novas, se ele não se aprimorar. E tem muita gente que ainda chuta muito no mercado condominial. Um síndico, semana passada, que ele é dito como rigoroso, ele falou que ele conseguiu uma auditoria muito baratinha, né? Aí, quando ele deu o nome da auditora que ia fazer, pasme, meu amigo Herrera, ela é síndica profissional e economista. Aí eu falei, é mesmo? Você conseguiu barato, né? Tomara que não vá para o judiciário, porque o advogado da parte contrária anula a auditoria e ainda pode chamar o Ministério Público por exercício ilegal da profissão. Porque a função de auditor é exclusiva do contador. Ninguém pode fazer auditoria. Então, chame de revisão, não chame de auditoria. Se chamar de auditoria, é contador. Se chamar de balancete, quem assina é o contador, não é o gerente da administradora. Então, Cecília, eu volto a dizer para todos os presentes aqui, quem não se matriculou e deseja ser síndico, hoje é condição sine qua non ter conhecimento para ser síndico. Não adianta você, eu não dei certo em profissão nenhuma, agora eu vou lá no meu condomínio, que é mole ser síndico. E outra coisa, gente, o problema de condomínio de 500 unidades pode ser menor do que um condomínio de 11 unidades. Então, a gente não tem como prever. Então, não adianta o tamanho, adianta a responsabilidade. E a caneta de vocês é que pode ser a favor da comunhão ou contra a comunhão. E, no final, alguém vai buscar responsabilizar vocês como gestores e o Conselho Fiscal como revisores. Sejam todos bem-vindos. A gente vai falar daquilo que a gente mais gosta de fazer, que é de condomínio. Então, não será uma aula, será um debate, uma grande diversão com conhecimento para todos. Muito obrigado pela confiança, Francisco Egito, muito obrigado, professora Cecília, e me sinto muito honrado de estar junto com esses grandes mestres. Boa noite a todos. Francisco Egito, você quer a palavra?
Então, muito obrigada, professor Francisco Nazaré. A honra, com certeza, é toda nossa. Francisco Nazaré ele deu um dos cursos onde a gente teve acho que talvez o maior número de alunos aqui no Aprimora. Todos os cursos dele são sempre um sucesso. Então, eu acho que ele está enriquecendo muito aí o nosso corpo docente, com toda certeza, né? Obrigada, professor. Bom, eu dou a palavra agora, então, ao professor Sérgio Herrera. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil, professor de Direito Civil, Direito Imobiliário, Direito Notarial e Registral, parece Francisco Egito também, né? E Mediação de Conflitos, e presidente do Núcleo de Estudo e Evolução do Direito. A disciplina do professor Sérgio Herrera é intitulada Síndico, Conselho Fiscal e Administradora de Condomínios. Bem-vindo, professor Sérgio, fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Primeiro, dizer que é um prazer, né, estar nesse grupo maravilhoso, né, que é o Aprimora, do meu querido amigo Francisco Egito e da nossa divina Cecília. Desculpe, Egito, a intimidade, mas a tua mulher realmente é um show. E eu tenho intimidade com você para poder falar isso. O Francisco Nazaré é outro amigo, parceiro. Eu sou o decano dos docentes aqui, né? Eu tenho 42 anos de formação, 48 de militância. Eu, antes de estudar direito, eu já trabalhava com direito. Tenho 42 anos e esse tempo todo voltado para a área do direito imobiliário, né? A Cecília deu uma pala aí do meu currículo, né? Eu fui coordenador da pós-graduação de Direito Imobiliário da Universidade Estácio de Sá, onde eu tive o prazer de conhecer o Agito aí. Eu não consigo chamar de Egito, do Francisco Egito. Ele gostou tanto da pós que ele fez 2 vezes o curso. E aí depois me convocou, me intimou para esse time aí, que é um prazer, né, ter pessoas do Cabedal, do Nazaré, do Biel e da Ariane, que eu acho que eu vou me inscrever só para ficar ouvindo o sotaque da Ariane a noite inteira, porque é espetacular, né? Só ouvir esse chiado do Sul é muito gostoso. Então, além da capacidade dela, claro, né? Mas é muito gostoso ouvir a Ariane, né? Bom, eu vou falar, como a Cecília falou, sobre essa disciplina que é do organismo, né? Da organização e da gestão, dos órgãos de gestão do condomínio edilício. O condomínio edilício, hoje assim denominado, né, ele começou a surgir, despertar interesse nessa atividade ou nessa forma de moradia, de existência de aglomerado, seja para moradia ou seja para trabalho, como é o caso de condomínio de sala, na primeira e segunda década do século XX. Né? Então, o Código de 1916 passou a largo dessa regulamentação, nada dispôs a respeito do assunto, previa o condomínio voluntário, o condomínio forçado, que é o condomínio de paredes e muros, né, que até hoje perdura, e nada regrou sobre o condomínio edilício. E a primeira regulamentação que a gente tem notícia é de 1928, um decreto que regulamentou essa atividade, regulamentou não, na verdade, dispôs a respeito do assunto, vendo sofrer uma modificação através de uma regulamentação em 1943. Depois, o primeiro diploma que realmente se preocupou e regulamentou essa atividade, essa maneira de convivência, né, que é o condomínio edilício,
foi através da Lei 4.591, de 64. Uma legislação que vigorou no regime de exceção, né, em 1964, mas, no entanto, é talvez uma das leis mais democráticas que a gente tenha em vigor, que teve em vigor, né, que agora ela foi revogada pelo Código Civil. É uma lei que ela feita pelo Caio Mário da Silva Pereira, um jurista de escola que nós tivemos, temos orgulho desse nome, e ele, então, fez uma lei muito democrática. A lei remetia para a deliberação da coletividade, através do seu estatuto, da convenção, a maior parte das disposições da relação condominial. O que perdura até hoje também, com a entrada em vigor, né, do novo Código Civil em 2003, que regulamentou e abriu um capítulo prevendo, então, o condomínio edilício, e assim chamando. Era condomínio, que a Lei 4.591, de 64, denominava, e aí o Código Civil deu esse nome de condomínio edilício, né? Os condomínios, na verdade, ao longo do tempo, eles tiveram modificações, né, em razão da própria modificação social, né? A gente verifica que hoje nós temos condomínios, eu estou falando do Rio de Janeiro, estou vendo aqui no chat que tem gente de fora, a Simone é de Manaus, né, Simone? Acho que é de Manaus que ela fala. Sim. Né? Eu acho essa interação, essa diversidade de participantes muito interessante, cada um dando a sua experiência, né? Isso agrega muito valor. Eu acho que nós somos, eu costumo dizer, na minha longa experiência como docente, que professor é aquele que estudou primeiro, teve a chance de estudar primeiro. Ninguém sabe mais do que ninguém é um espetáculo, e eu vou aprender com vocês, nós vamos trocar muito, vai haver muita interação, porque sempre o aprendizado é uma troca, não existe um discurso, uma oratória unilateral, a gente tem que trocar experiências e isso é que agrega. Então, o Aprimora, esse curso do Aprimora tem essa característica, né, de ter essa diversidade de participação de alunos trazendo experiências, alguns já com alguma experiência, outros iniciando na atividade, mas trazendo sua experiência de outras categorias, né? A outra vantagem também do curso, quando o Egito estava bolando o curso, ele passou nem era o WhatsApp, nem sei que ele me passou, acho que foi o Message, ele me passou um Message 00:30, dizendo assim, professor, eu estou querendo montar um curso de gestão e tal. Ele achou que eu estava dormindo, né? Eu, na mesma hora, respondi a ele, vão montar e tal. Ali mesmo já começou o embrião desse curso, depois ele acabou aprimorando e tocando, inserindo disciplina. Essa multidisciplinariedade do curso é fundamental. Eu acho que hoje a gente, na sociedade, a gente não consegue estudar uma disciplina que não tenha uma ligação com outra matéria. Eu costumo dizer que o direito, e eu vou puxar brasa para a minha sardinha, desculpe, Biel, né? Eu vou puxar a brasa para o direito. Eu acho que o direito devia ser disciplina obrigatória em qualquer formação, na engenharia, na medicina, na administração, porque a base da sociedade é o direito, né? Então, a gente precisa desse elemento essencial, esse conhecimento básico do direito para a gente tocar adiante a vida, independentemente da sua formação. E, no que se refere ao condomínio, hoje a gente verifica uma diversidade muito grande das atividades condominiais. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos condomínios que têm um orçamento maior do que muito município.
né? Então, tem assim, tem síndico que tem brigas, né, para disputas judiciais, e porrada mesmo, soco, pontapé, cadeirada, porque é bom, né, você trabalhar com um orçamento de folga grande, né? Então, a gente vai trabalhar nisso, né, essa disciplina, que é desafiadora, né, porque, por mais que o Código Civil atual tenha introduzido algumas decisões já reiteradas nas jurisprudências, e também tenha trazido algumas inovações, né, como umas as pessoas acham que é inovação, outras não, teve uma nova denominação, né? O condômino antissocial, por exemplo, sempre existiu no Código Civil desde 1916. Né? Aquele vizinho chato, inconveniente, nojento, que faz barulho, que perturba o sossego e a sua saúde, sempre foi condenado pelo Código Civil. Mas aí o Código Civil novo deu um tratamento especial para esse condômino indesejado, né? E como lidar com isso? Oi? Apareceu aqui uma tela em branco, fiquei sem saber. Como lidar com isso, então, né? A gente tem, no Código Civil, algumas regras pré-estabelecidas, né? Os direitos e deveres do síndico, né? Como se constitui esse órgão de gestão, cada um deles, né? Tanto a sindicância, quanto a assembleia, quanto os conselhos, né? Mas a diversidade condominial é tão grande que o Código Civil não consegue estatuir, não consegue disciplinar todas as atividades. A gente vai ter, então, que dissecar, partir muito da prática, a partir de julgados, de jurisprudência, de experiências mesmo nossas, de que a gente tornar esse que a disciplina é uma disciplina teórica, o direito civil é teórico, né? Mas dá uma leveza, né? Um tratamento refrescante a essa disciplina com experiências, né? Então, a gente tem essa obrigação, esse dever de levar o conhecimento de uma forma agradável e também de uma forma prática, né? Porque o curso ele tem essa característica, essa visão de colocar profissionais habilitados a ter uma formação teórica que possa auxiliar, né, esse profissional no trato do dia a dia, mas também essa visão prática, né, essa visão do dia a dia, do cotidiano da militância na advocacia, na sindicância, né? A gente verifica que, ao longo do tempo, essa profissão ou essa atividade, né? A gente reclama que hoje deve o síndico se transformar numa categoria profissional regulamentada, né? Eu acho que isso brevemente vai acontecer. O Francisco Agito, inclusive, participa, né, de algumas comissões voltadas para esse fim, e eu acho que não vai ser muito longe, não está muito longe disso acontecer, não, porque eu acompanhei, né, o Nazaré fez uma referência aí para mim, embora alguns possam entender como pejorativa, mas para mim é elogioso, né, de ter essa vivência. Eu acompanhei toda a evolução do condomínio, né? Antigamente, condomínio ou era professor ou era militar, perdão, síndico, ou era professor ou era militar aposentado, né? Ninguém queria ser síndico. E até hoje a gente ainda tem algumas resistências, né? Porque realmente você cria laços afetivos com os seus vizinhos, e depois você, como síndico, você se vê numa situação constrangedora de cobrar, de exigir daquele seu
amigo íntimo, né, que divide a sua casa. Mas a gente tem que ter essa postura. Eu acho que a gente não tem que ter a pessoa que é a pessoa que está praticando a ilegalidade, o ilícito, tem que compreender que o síndico está ali para fazer esse papel, né? Então, a gente verifica que o síndico normalmente era uma pessoa antipatizada, né? Até pela essa pecha mesmo de ditador, de mandão. Hoje a gente verifica que o síndico é um parceiro dos condôminos, divide angústias, divide dificuldades, né? Então, a gente tem esse viés no síndico da pessoalidade, da humanização da atividade profissional. A gente vai cuidar da parte legal, claro, mas também vendo todo esse viés prático, toda essa estrutura condominial e a figura do síndico e dos conselhos, assim como também o papel da Assembleia Geral, né, nessa questão da administração. É isso, é um prazer ter com vocês. Eu vou ter uma pessoa muito íntima minha como aluna. Cadê ela? Não está aí, não? Saiu? Acho que ela saiu. Não, está ali, está escondida. Deve. A Renata é minha afilhada e uma excelente gestora de condomínio. Ela é gestora de um condomínio que eu... Aí, apareceu. Que eu sou o consultor jurídico, e aí ela tem muito a contribuir, é uma menina, já trabalhou comigo, foi minha secretária, foi a melhor secretária que eu tive. Não, ela e a Janaína, vou dividir com as duas, 50% para cada um. E o Miguel também, né? Quê? Iniciei como Office Miguel. Ah, foi Office Girl. Foi minha Office Girl. Então, é um prazer estar com vocês, tá? Dou boa-vinda a todos aí. Prazer, Cecília, obrigado pelo convite, uma honra. E um sucesso aí para todos vocês. Muito obrigada, professor Sérgio Herrera, outro grande nome do nosso corpo docente. Francisco Egito, você quer a palavra agora? Ele só fala quando ele quer, quando eu quero que ele fale, ele não fala. Não, tá bom. Bom, os nossos próximos professores seriam o Rafael Veloso, que falaria sobre a disciplina Sindicatura e Gestão Condominial Direta Aplicada, que é uma disciplina bem mais voltada à prática. E, em seguida, o professor Carlos Turtara Dantas, que é da Garden Administradora aqui de Niterói, alguns de vocês já devem conhecer. Inclusive, ele é nosso mais novo integrante do time Aprimora, entrou em sociedade conosco, enriquecendo aí o nosso quadro. Mas eu acho que ele está com um probleminha para entrar também. Então, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre as nossas outras disciplinas do curso. Ah, bem na hora! Tudo bom, Carlos? Acabei de falar de você. Eu acho que você mesmo poderia se apresentar, por gentileza. Eu falei que você é nosso novo sócio aqui no curso Aprimora. Você é sócio proprietário da Garden Administradora de Niterói, administrador, né, por formação, e agora está estudando para ser advogado também, certo? Fica à vontade, Carlos. Posso falar? O Rafael vai entrar primeiro ou ele... Não, o Rafael teve um imprevisto, agora é contigo. Bom, vamos lá. Primeiro, desculpa pelo horário, né? Como Cecília falou, agora sou estudante de Direito, então estava fazendo prova na faculdade, fiz a prova rapidinho para poder estar aqui com vocês. Uma boa noite aí para todos, né? Cumprimento os meus amigos aí, professores também do curso. É um prazer dividir essa formação com todos vocês. Eu me sinto honrado
de fazer parte dessa qualificada equipe que vai ministrar as aulas, né? Estou muito feliz e animado com o curso que a gente vai oferecer ao mercado. Quando eu comecei, vamos dizer, a namorar a ideia do Aprimora com o Egito, eu sempre vi nessa parte de educação um propósito muito forte ligado à minha administradora de condomínios e no sentido também da gente levar conhecimento e treinamento para o mercado. Então, os nossos valores bateram, né, bastante e a gente acabou concretizando essa sociedade. Entrei para contribuir, para a gente explorar e ampliar o Aprimora, e fico muito feliz com esse momento aqui agora de inauguração do curso de síndico profissional. Como a Cecília falou, eu sou diretor da Garden Administração, então vou trazer um pouco da experiência do dia a dia, do contato com o síndico, contato com os condôminos, minha formação mais na parte de gestão, então vou abordar muito a prática, e na nossa matéria, na matéria que eu vou ministrar, eu gostaria de pedir a participação de todos os alunos, né? Mais do que ensinar, eu quero aprender com cada um de vocês. A minha matéria ela vai ser muito levada à parte prática. Então, eu vou ter a intenção de mostrar o que está sendo novidade no mercado, o que os condomínios estão implementando de novas tecnologias, de soluções que facilitam a vida tanto do síndico, quanto da administradora, quanto do condômino. Então, esse é um pouco o escopo aí da matéria, e mais do que isso, eu também quero mostrar uma mudança na mentalidade do síndico. Eu não sei quem é que estava falando, quando eu saí da prova, eu liguei pelo YouTube, então acompanhei um pouco a fala do Sérgio, a Cecília também entrou falando agora um pouco. Se eu não me engano, acho que o Sérgio estava falando de que hoje o síndico ele tem que entender um pouco de cada disciplina, né? Então, eu vou tentar abordar isso um pouco, né? O síndico, a gente brinca lá na Garden, que às vezes ele tem que ser, a gente, quando lida com o síndico, a gente tem que ser um pouco de psicólogo, porque o síndico também, quando ele atende um condômino, ele tem que saber lidar com as emoções que estão envolvidas ali naquele relacionamento. Então, várias áreas das ciências, elas são abordadas dentro do universo condominial, né? Contabilidade, finanças, a psicologia, a parte jurídica. Então, assim, o síndico hoje, ele não pode ser mais amador, né? Seja ele condômino ou seja ele profissional. Então, ele tem que dominar diversas áreas de conhecimento para poder conseguir gerir o dia a dia do seu condomínio, intermediar os conflitos internos com os condôminos. Então, assim, eu gostaria muito de, já fazendo uma propaganda da minha matéria, né, que os nossos alunos trouxessem exemplos, compartilhassem exemplos, que isso é muito importante. Quando comecei a frequentar os eventos do Francisco e do Aprimora, eu senti que aqui em Niterói, principalmente, a área de atuação da Garden, da Francisco Egito, da Aprimora, o mercado era muito fechado e as pessoas não conversavam, olhando a concorrência de uma maneira assim, concorrência desleal, o meu concorrente ele não presta, e o Francisco ele vem mudando aos poucos essa mentalidade aqui dentro do nosso mercado. A gente aprende com os nossos concorrentes, a gente consegue compartilhar ideias, pensamentos, novidades, e isso é bom para todo mundo. É bom para a minha empresa, é bom para o síndico que eu atendo, é bom para o síndico que o meu concorrente também atende, e a gente, fazendo esse ciclo rodar, quem ganha é o mercado. Esse é o propósito, né, da aula, da minha matéria, levar um pouco dessa tecnologia que tem sido abordada nos condomínios. Quero trazer alguns exemplos práticos, falar de sistemas, o sistema que é utilizado dentro da minha administradora, sistema que é utilizado em outras administradoras, sistemas que não é utilizado pela minha mesmo, né?
mas eu acho que, assim, às vezes, eu, como gestor de uma administradora, eu sinto que o síndico ele não entende como que é o funcionamento de uma administradora. E ele entendendo o funcionamento da administradora, fica mais fácil dele cobrar, dele saber qual é o nosso tempo, dele saber como ele vai lidar com os assuntos, tirar dúvida com a gente. Então, uma outra coisa que a gente brinca lá dentro da Garden é que síndico muito quieto, a gente fica com medo. Porque, às vezes, quando ele fica muito quieto durante muito tempo, quando ele vem com um pepino gigante para a gente resolver. E o que acaba faltando nos condomínios, às vezes, é planejamento. Então, se antecipar um problema, dialogar com as pessoas, ter uma ação antes daquele problema explodir. Isso a gente vê que acontece muito no mercado. Hoje, na nossa carteira de clientes, a gente ainda tem aqueles síndicos que a gente brinca que desceu para a Assembleia e foi eleito, né? Ele vou lá na Assembleia de Condomínio, quando voltou para casa, falou para a esposa que foi eleito, né? Então, vou contar um caso engraçado para vocês. Uma vez eu fui na Assembleia, o síndico ele já estava eleito há uns 2 anos, estava indo para o seu 3º mandato. Pegou o condomínio numa bagunça anterior, de gestões anteriores, e aí ele foi para a Assembleia sem querer ser síndico, mas, ao mesmo tempo, não tinha uma outra pessoa para ser eleita. Aí ele, daquele jeito, não quero, mas, ao mesmo tempo, quero. E aí, quem vai ser eleito síndico? Aí ele falou, então, como ninguém quer, eu vou ser eleito. Aí, no final, surge a mulher dele lá no fundo dos condôminos presentes, falando, olha, se você for eleito síndico mais uma vez, você não dorme em casa essa noite. Você vê como é que é a relação condominial, né? Então, são os casos interessantes do dia a dia, né? Eu sou apaixonado por essa área em que eu atuo. Cada dia a gente aprende, cada dia a gente se surpreende. Agora, então, cursando Direito, estou gostando muito da faculdade de Direito. Eu que já tinha uma pós em Direito Imobiliário, agora seguindo na carreira aí jurídica também, na formação. Então, estou muito feliz aí de ministrar essa matéria no curso. Não sei se tem, como eu cheguei no meio, não sei se tem alunos aqui que estão presentes. Vou saudar aí os alunos presentes. Sejam muito bem-vindos. Espero que façam bom proveito do curso. E é isso, pessoal. Estou à disposição aí para compartilhar com todos a experiência. Quero aprender com cada um de vocês também. E bom curso para todos. Obrigada, Carlos. Deixa eu aproveitar para falar um pouquinho das outras disciplinas, né? Nem todos os professores puderam estar presentes aqui hoje, como, por exemplo, o professor Marcelo Borges vai falar sobre Assembleia de Condôminos, vai dar todo um curso especificamente sobre isso. Teremos também o professor André Torreão falando sobre questões trabalhistas na área condominial, na disciplina Direito e Legislação Trabalhista aplicados ao condomínio. Professor Vander Andrade, que é um nome também de muito peso, está no nosso corpo docente. Ele vai falar sobre inadimplência. Em seguida, teremos o professor Rafael Veloso, que infelizmente não pôde vir hoje. Vai falar sobre sindicatura, a parte mais prática, como eu já citei. Professora Andréia Oliveira também, grande síndica, grande profissional, vai falar sobre suporte e rotina, a relação das administradoras com o síndico, com o condomínio. O professor Gustavo já falou da disciplina dele. O professor André Junqueira vai lecionar, ministrar uma disciplina acerca de regramento interno do condomínio, convenção, regimento interno, decisões assembleares. E lá no finalzinho tem também uma pequena disciplina minha sobre comunicação condominial. Nessa disciplina eu abordo bastante a questão linguística em si, a importância de você empregar um bom português nos comunicados internos,
na sua comunicação com os funcionários do condomínio, com os próprios síndicos. Então, nesse curso eu vou procurar abordar tanto a questão linguística, verbal, vocabular da nossa língua, quanto a questão mais relativa à comunicação em si, às estratégias de comunicação. Inclusive, são dois lados de uma mesma moeda, né? Um bom emprego da língua está necessariamente associado a boas estratégias de comunicação, a estratégias eficientes de comunicação. Essa vai ser a última disciplina do nosso curso. Pessoal, quem tiver interesse, então, pode acessar o nosso site. As aulas começam oficialmente na segunda-feira, dia 10 de outubro. O investimento do curso são 12 parcelas de R$ 169. Se você já fez curso da Aprimora antes, você tem direito a 10% de desconto. Se você é colaborador da Garden Administradora ou da Francisco Egito Administração de Condomínios, você tem 20%, desculpa, de desconto. Então, vem conversar com a gente também, se você tem qualquer questão em relação a isso, a gente pode conversar, é só procurar a gente. Tem uma pessoa aqui com a mão levantada, ele está nomeado como usuário do Zoom. Fica à vontade, seu microfone está aberto. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, meu nome é Alcides Rocha, eu estou falando do estado do Paraná. Opa! De uma cidade chamada São José dos Pinhais. Olha, que legal. Eu tenho 58 anos e me aposentei faz poucos anos, pouco tempo, e sempre atuei na área de contabilidade, finanças, economia. Um dos meus últimos trabalhos, eu administrava um hospital na Inglaterra, em Londres, eu trabalhei lá por quase 20 anos. E agora eu voltei ao Brasil. E nessa volta ao Brasil eu comprei um apartamento aqui em São José dos Pinhais, e faz 6 meses que comprei o apartamento, e eu comprei num prédio, que ele é um prédio misto, que era um hotel com residencial. Então é uma mistura de hotel com residência, um caso mais específico, né? E agora nós vamos ter uma reunião de condomínio agora em novembro e o prédio apresenta vários problemas. A gente vê que o prédio está muito descuidado, o síndico que está aí não tem feito muita coisa, e vai haver essa reunião em novembro e ninguém quer se candidatar a ser síndico. Então as pessoas estão falando comigo, né? Como o senhor comprou o apartamento, o senhor é um dos novos proprietários, o senhor não quer ser o síndico? E a gente escutando tudo que vocês estão falando aí, naquela coisa, ninguém quer ser, então vou ser eu, né? Mas eu nunca fui síndico na minha vida. Eu nunca fui síndico na minha vida. Vontade de ter, sim, porque eu comprei o imóvel e gostaria de ver melhorias no prédio, né? Partir para melhorias. Eu peguei a convenção do prédio, já li toda a convenção, já vi várias irregularidades que constam na convenção e que não estão sendo praticadas. Até agora, ótimo de ter escutado vocês, porque agora eu vi a importância de você ter uma ótima administradora, né, para ter o suporte. E eu acho que aqui está errado, porque aqui tem um rapaz muito jovem que faz a administração do prédio, ele até fica aqui no prédio o dia todo, e agora, eu escutando vocês, até amanhã vou questionar ele, né? Falei assim, mas se você tem uma empresa, cadê teus advogados, teus contadores? E foi muito bom ter escutado tudo aí que vocês falaram, eu já aprendi bastante, né? Mas a minha questão agora, a pergunta seria, né, como eu estou falando, né, eu seria um síndico de gaiato, né, porque como ninguém quer pegar, mas agora, com tudo que vocês falaram, eu também fiquei um pouco assustado, porque, né, todo esse processo de direito que pode correr em cima de mim, né, que eu vou ter que responder por tudo isso, então eu queria saber se eu fizesse esse curso, é o que eu penso, né? Eu vi esse curso, gostaria de fazer o curso, aprender mais, mas infelizmente a reunião já vai ser em novembro, né? Já estamos muito perto da reunião, né? E aí eu queria saber, né, se esse curso seria o caminho certo para mim, ou se eu talvez devesse até nem aceitar na reunião, falar, não, eu não vou ser síndico, acho em outra pessoa, mas ninguém quer ser síndico. Gostaria de responder? Posso ajudar? Posso ajudar? Por favor. Bom, vamos lá. Desculpa, qual é o seu nome? Alcides.
Alcides, bom, primeiro, parabéns aí pela iniciativa de nos assistir, né? De buscar conhecimento para, quem sabe, virar o próximo sim. Quando eu me referi à brincadeira lá de que desceu para a Assembleia está eleito quando ninguém quer, o que me preocupa quando isso acontece é quando uma pessoa entra sem nenhum tipo de interesse em assumir aquela posição de síndico. Porque, assim, bom, eu já atuo na área há mais do que 15 anos. Então, assim, já conheci diversos perfis de síndico. E eu já vi muito síndico que nunca tinha sido síndico, não entendia de gestão condominial, mas, ao mesmo tempo, tinha interesse em aprender. E aí, aliado a um bom suporte, eu não sei se esse seu condomínio ele tem uma administradora de condomínio que faz a parte burocrática, emissão de boletos, folha de pagamento, e dá algum tipo de suporte também consultivo. Porque hoje, por exemplo, na minha administradora, um síndico que ele não tem experiência, mas ele entra para querer resolver, para querer gerir o condomínio de uma forma a valorizar e melhorar o patrimônio dele, a gente dá o suporte. E, assim, esse é o perfil de síndico que eu digo que é bom para o condomínio, o cara que está ali à frente querendo resolver e querendo melhorar o condomínio. Aos poucos você vai aprender no dia a dia. Tendo um suporte bom, eu acredito que você não tenha problema. Quanto à questão do curso, o curso ele é perfeito para você, porque você vai ter ensinamentos básicos e você também vai ver muita coisa da prática. O nosso curso ele também é voltado para a prática. Os nossos professores eles são pessoas de mercado, que atuam na área. Então, acredito que a vontade de ser síndico aliado com a sua busca pelo conhecimento, sem dúvida nenhuma, você vai ter sucesso e vai conseguir melhorar o seu condomínio. O primeiro movimento você já fez, que é pegar a convenção e ler. O grande problema dos moradores de condomínio e até de muitos síndicos é que eles não conhecem a própria convenção de condomínio. Então, o primeiro passo você já deu. Você foi lá olhar a carta magna do seu condomínio, entender o que ela fala e conseguir verificar que o que está sendo realizado não é o que está escrito. Então, o primeiro passo está aí. Você já tem a cabeça já voltada já para ser um síndico e poder galgar posições melhores dentro da profissão. Tá? Você está no mudo, Cecília. Desculpa. Obrigada, Carlos. Obrigada, Gabriel. Francisco quer falar? Sérgio Herrera? Deixa eu só aproveitar esse... Estou voltando para Niterói agora. Ó. Tá, vem logo. Pode falar, Sérgio. Cadê o Alcides? Tá ali. Eu quero dizer o seguinte, você tem obrigação de fazer esse curso. Você vai ser o nosso case, você vai entrar sem nenhum conhecimento e vai ser o nosso desafio, você chegar no final do curso, estar gerindo com sucesso o seu edifício. Você me passou uma coisa que falta nos síndicos, de um modo geral, que caem de paraquedas como você, assim, né? Que é a seriedade no trato com a coisa alheia, porque não é só o seu imóvel que você está gerindo, né? Não pense que é um mar de rosa a profissão, é uma beleza. Não é difícil, é desafiadora, né? Nós temos disciplinas aqui de intercomunicação, de relação social, que é importantíssimo. O síndico não é o dono do prédio, ele não manda no prédio, ele segue normas que são ditadas pela lei, começa pela Constituição Federal, depois as leis ordinárias, as normas estaduais e municipais, a convenção do condomínio e as decisões das assembleias, né? Então, o síndico ele tem que observar todo esse regramento e tem que saber, lógico, eu digo que síndico tem que ser
não sei a quantificação, mas ele tem que ter uma dosagem de ditadura. Ele tem que ser um pouquinho de ditador. Porque se ele for delegar tudo para a Assembleia de Condomínio, a coisa não anda. Ele tem que ter postura e saber, por isso é que ele precisa ter uma preparação, entendeu? Ele tem que decidir em determinadas horas e botar depois para a Assembleia ratificar aquela decisão, mas ele tem que, senão o condomínio não anda. Nós tivemos exemplo disso na pandemia. Quantas experiências... Alguém sabia ou imaginava que ia acontecer uma pandemia, né? E a gente não tinha experiência nenhuma, por mais cursos que a gente tivesse feito, doutorado, a pandemia chegou, bateu na nossa porta e a gente teve que viver com isso, né? E os condomínios, nessa relação, usa máscara, não usa máscara, tem que botar álcool no corredor, pode abrir. Olha, o que eu recebi de consulta, né? Se podia ou não abrir as áreas comuns, enfim. Então, assim, um judiciário fechado, que você não podia depender, bater lá na porta, né? Então, o síndico, hoje em dia, seja ele profissional, que, como o Biel falou aí, não deve mais haver síndico profissional, todo mundo né? Todos os síndicos são profissionais, ele tem que estar muito bem preparado, né? Para o cotidiano, para o dia a dia. Então, você está no lugar certo e... Só para te falar que aqui, no caso, como é uma mistura de um prédio residencial com um prédio hoteleiro, sim, tem um problema, porque os proprietários da parte hoteleira, o que eles querem? Só querem saber de lucro. Então, eles querem pagar o mínimo de condomínio, fazer o mínimo de conserto e ganhar o máximo de lucro. E o que seria o certo, que eu entendo, pelo que também já vi na convenção, que eles deviam estar, esse pessoal da parte hoteleira, que tem a maioria dos apartamentos, deveria estar empregando uma pessoa para cuidar dessa parte hoteleira. Sim. Mas o que acontece? O síndico, ele é o síndico e ele é o que cuida da parte hoteleira. Ele está fazendo as duas. Então, ou seja, ele joga pela esquerda e ele joga pela direita. Pelo que eu entendo, porque eu falei para ele, isso aí é um conflito de interesse. Como é que o senhor está ocupando duas posições ao mesmo tempo? Porque, como síndico, o senhor deveria estar lutando pelos benefícios do prédio. E pela parte hoteleira, o senhor tem que estar lutando pelos lucros dos investidores. Então, como que o senhor joga para os dois lados, né? Por isso que eu acho que o prédio está nessa bagunça nos últimos 5 anos e nesse conflito, e as áreas comuns estão todas abandonadas, a piscina abandonada, a academia abandonada, a fachada do prédio deteriorada, entendeu? Porque ele só está visando lucro para os proprietários. Mas eu acho que ele não está vendo o lucro de quem tem apartamento, a parte hoteleira. O patrimônio dele está sendo deteriorado, né, Biel? As áreas comuns, ele está desvalorizando o imóvel de quem tem o hotel. Então, ele não está sabendo trabalhar a atividade dele. O grande ponto é esse. E fazendo uma recuperação aí, a palavra do Sérgio, ele falou que o síndico tem que ser ditador, eu não gosto de usar essa palavra. O síndico ele tem que ser um gestor, com a visão além do alcance. Você lembra daquele desenho dos gatos? Então, o síndico tem que ser um gestor com a visão além do alcance. Ele tem que poder enxergar 2 pontos à frente, igual um jogador de xadrez, já saber já qual é o movimento do seu adversário e trazer para presente para resolver o problema. Eu acho que esse é o ponto mais importante aí do síndico. É ele poder se posicionar perante o condomínio antes do problema acontecer e já trazer a solução. Eu acho que é o grande pulo do gato aí. É saber a hora de se manifestar e já com a solução do problema. Não, uma coisa que eu deixo para vocês aqui. O síndico, ele não pode levar para a Assembleia uma dúvida. Ele tem que levar uma certeza. Então, precisa fazer conserto da fachada? Ele pode até não ter resposta na hora, mas ele vai falar: olha, eu tenho aqui como resolver o problema da fachada, vai custar tanto, não temos ainda a empresa contratada, mas eu preciso que vocês me autorizem um empenho de tantos mil reais para poder consertar a fachada.
E é isso, ele tem que ter ali a postura de um gestor. Ele não pode deixar o pensamento do condômino ficar em dúvida, porque no momento que você deixa o seu cliente, que é o condômino, e você também é condômino, ficar na dúvida, você não consegue fazer mais a gestão do condomínio, porque aí você não vai passar mais tranquilidade para aquele morador. Então, mas como a parte horteleira, a maior parte proprietária do prédio, não tem eles a maioria dos votos e não são eles que vão decidir tudo no final da história? mas aí você vai mostrar para ele que você vai fazer aquele gráfico que o investidor adora e vai mostrar, olha só, hoje o aluguel de um apartamento dentro aqui do prédio custa R$200 a noite. E olhando para trás o que você deixou de alugar em função do estado que está toda a parte de infraestrutura, de lazer, infiltrações em corredores, falta de manutenção, você podia ter ali um desenvolvimento das locações em X, hoje ela está em X sobre 2 ou X sobre 3, e você perdeu o investimento aqui. Então, a manutenção preventiva, que eu vou explicar mais à frente, ela é muito mais barata do que uma manutenção corretiva. Hoje, o seu ativo ele está sendo perdido ao longo do tempo em função da falta de manutenção. Então, a manutenção que ele lá atrás iria gastar R$10 mil, R$5 mil, hoje ele já vai gastar mais de R$60 mil. Então, é esse movimento que você tem que mostrar para o seu investidor. Hoje eu preciso aqui de um capital, uma injeção de dinheiro para poder trazer o meu imóvel, o seu patrimônio a valor presente, a ponto dele poder trazer uma rentabilidade que ele trazia há 5 anos atrás. Então, pelo que eu entendi do seu imóvel, é um prédio que tem 5 anos de uso e nunca foi feita manutenção naquela infeliz ideia de que o prédio é novo, não precisa de manutenção. Tudo precisa de manutenção. A criança, quando nasce, com 1 mês está no médico. É igualzinho o prédio. Então, você precisa ter a manutenção do prédio desde o primeiro momento que você assumiu a chave. Então, existem várias manutenções que devem ser feitas e, pelo fato de não terem sido feitas essas manutenções, hoje você tem aí essa negligência do investidor com a área comum e com os moradores que habitam diariamente o edifício. Então, você tem que mostrar para o seu investidor que o patrimônio dele, daqui a 10 anos, não vai ter mais o payback que ele estava projetando para 5 anos. Entendeu? É o posicionamento de gestor que o síndico precisa ter para poder mostrar para o morador, e no seu caso o investidor, como que ele vai atuar e como ele vai trabalhar dentro do prédio. Tá bom? Já estou vendo que esse curso vai ser bem interessante. Ô, Biel, obrigado aí pela retificação. Eu fui infeliz realmente de falar na posição de ditadura. Na verdade, eu vou retificar. É uma posição proativa, né? Ele, na verdade, o síndico é uma pessoa que está, como o Biel colocou com muita propriedade, ele tem que estar na frente do seu tempo, ele não pode ficar esperando que alguém cobre dele uma posição, ele tem que ter a iniciativa de tomar uma providência ou antever até algum eventual prejuízo ou alguma eventual intercorrência que possa haver na edificação. Obrigado, Biel, pela puxão de orelha. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer pergunta? A gente tem aí ainda 12 minutinhos. Se alguém mais quiser perguntar, fica à vontade. Se alguém aí dos professores quiser fazer mais alguma colocação, também a gente está com esse espaço livre. Não? Ninguém? Se ninguém falar, eu falo. Eu achei muito interessante Pode falar, o que você. Eu não achei muito interessante o que vocês falaram aí. Eu tomei bastante notas aqui. Hoje já aprendi bastante, já foi um bom aprendizado para mim. E
Interessante, né? Porque mesmo agora esse síndico que está para sair, pelo que eu entendi de vocês, ele também vai ser responsável por tudo que ele deixou de fazer, né? Interessante essa parte da lei, né? O síndico, ele responde civil e criminalmente pelas atividades e omissões dele, né? Então, assim, o síndico ele tem que ser uma pessoa, vamos dizer, presente em todas as intercorrências que tenham no condomínio. Ele não pode ser uma pessoa ausente. Tem que ser Entendeu? onipresente, né, Sérgio? Onipresente. Um semideus, quase, né? Simone Barroso, fica à vontade para abrir seu microfone. Uma grande dúvida, porque o condômino, ele pensa que o síndico é para resolver todos os problemas dentro do condomínio. Então, nessa parte, que cabe para mim o procedimento jurídico ali, com palestras, entendimento, para o condômino saber qual é o dever do síndico realmente, qual é dele, porque o condomínio acontece diversos problemas, né? Aí, só que ele não, pensa que o síndico é para resolver tudo. Então, tem algum curso nessa área, algum documento? Professores? Eu não entendi a dúvida, Simone, por favor. Eu entendi. Ela quer saber aonde que está escrito o que o síndico é responsável e como é que ele atua. Simone, o síndico, apesar de não ser uma profissão formal, é a única profissão que tem lá na Constituição seus deveres e obrigações. Então, está no 1348, não é isso, Sérgio? Civil, só corrigindo. Não, pois não, essa parte aí eu já sei. Eu estou querendo saber por que os condôminos eles pensam que é além daquilo que está lá, entendeu? Porque na verdade, aquilo ali não é... A doutrina e a jurisprudência entende que ali não é numerus clausus ou que não é uma descrição exaustiva, né? Existem a realidade de cada edificação e que a convenção deverá estabelecer minimamente quais são os poderes do síndico. Mas o síndico, nós temos vários dispositivos do Código Civil que se aplicam à atividade da sindicância, né? O síndico tem um mandato tácito legal, ou seja, o síndico ele não precisa de procuração para gerir em nome do condomínio. O mandato dele é legal, está na lei. Então, tudo que ele fizer dentro do condomínio, ele está responsabilizando toda a coletividade, né? Então, ele responde pessoalmente pelas omissões ou ações que extrapolam as atividades do síndico. Mas ele, dentro do seu munus, dentro da sua atividade, ele pode absolutamente tudo dentro da razoabilidade. E aí vai variar de condomínio para condomínio, né? As administradoras, elas são, na verdade, auxiliares do síndico, porque o síndico é o responsável pela vida condominial, né? Pelo sucesso ou insucesso do empreendimento. É ele que vai gerir não só recursos, mas as relações humanas também. E daí, então, a importância desse... O Alcides fez uma questão, eu não sei se ele está ainda aí, ele fechou o coisa. Ele está falando de um prédio... Ele está falando de um prédio misto, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda tem alguns prédios nesse sentido, e aqui no Rio de Janeiro, você sabe que a gente vai na praia de sunga, a gente não se veste para ir para a praia, né? A gente sai do apartamento de sunga ou de biquíni. E eu já tive problema num condomínio de prédio misto que executivos, né, que iam para a reunião subiam e desciam com pessoas de traje de banho, mulheres de biquíni com saída de praia transparente, homens de sunga, né? Como é que você regula isso? E a convenção ela não dispunha nada a respeito da proibição, não. Então, você tem que ter o discernimento, né, de convencer essas pessoas de que esse comportamento não é um comportamento, para alguns, não é um comportamento
usual. Quer dizer, além da questão da gestão, como o Biel falou, que é de suma importância, tem também a questão da relação humana, né, que deve ser observada também, né? O trato com as pessoas tem que ser muito cauteloso, né? O síndico ele tem vamos dizer, ele está na linha de frente dos problemas do condomínio e ele tem que ser um conciliador, um mediador de problema, né? Então, a gente tem nesses prédios mistos também essas questões, além da deterioração patrimonial pelo mau uso da propriedade, a questão da relação humana, a deterioração também do relacionamento. O síndico tem que aprender a ser imparcial, não ser amigo de ninguém e deixar bem claro para o morador: você é o síndico quando está na área comum, durante a sua atividade de síndico, e é o morador quando está conversando com ele, comendo um churrasco, tomando uma cerveja. E é o grande problema do morador, ainda mais quando você mora no prédio onde você é síndico. As pessoas não sabem dividir o síndico do morador e acabam ali confundindo os dois e trazendo coisas do condomínio para a vida pessoal do síndico. Uma coisa também que a gente vai aprender mais para frente aí, mas síndico, morador não tem vida social, tá? Principalmente no prédio onde mora. Então, esqueçam. Aqui, esse prédio que eu moro vai ser muito interessante, porque como é uma mistura de hotel com residencial, tem muita coisa aqui que eu não sei, é o que eu falo, nunca fui síndico, não entendo, vou ter que entender, mas, por exemplo, tem as camareiras que trabalham para a parte hoteleira, e eu já vi que os salários delas são todos lançados no condomínio. Por exemplo, eu pago por um serviço de camareira que eu não uso, quem usa é a parte hoteleira. Por que é que eu estou pagando por isso, entendeu? E eu acho que isso está errado, mas também não entendo. Eu vou ter que uma das coisas que eu vou ter que procurar, sair atrás e tentar ver o que pode ser feito, entendeu? Aqui é muita mistura de custos, né? Porque, por exemplo, eu como residente pago muita coisa que é do hotel, que eu não devia estar pagando. Então, acho que também está muito misturada essa parte de custos, que eu também vou ter que aprender sobre isso. Muito bem, pessoal. Acho que a gente pode concluir, se ninguém mais quiser fazer pergunta. Eu vi que a Ana Lúcia chegou a abrir o microfone. Ana Lúcia, você quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Não. Não. Satisfeita com as explicações. Perfeito, querida. Maravilha. Bom, então, façam contato. Todas as outras informações do curso estão no nosso site. Agradeço aos professores que estiveram presentes aqui hoje. Agradeço também o relato aí dos ex-alunos do Aprimora. E a gente está à disposição, tá bom, pessoal? WhatsApp, no nosso site, por e-mail. Vem conversar com a gente para vocês poderem começar o curso na segunda-feira com o professor Francisco Egito. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer um print screen aí. Será que vocês podem? Dá um sorriso aí, pessoal fica tímido. Obrigada, agora sim. Beleza. Vamos lá. Todo mundo falando X. Cheio de gente bonita, o Cecília se agora escondendo. Sim, agora a tela ficou bonita. Eu duvido da Anelisa abrir a câmera. Ela nunca abriu, né? Ela já fez uns 10 cursos da Aprimora e ela colocou uma foto assim para parecer que ela está ali. Vamos lá, 1, 2, 3. Vou botando a camisa do Flamengo para assistir o jogo. Tá certo. Obrigada, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até segunda-feira. Tchau. Tchau, tchau. Abraços. Tchau.